Olá, alguém já está online? Alguém por aqui? Vamos aguardar o pessoal chegar. Já estamos ao vivo. Olá, já tem um aqui, Dona Beatriz, que está assistindo a gente no quarto ao lado. Primeira pessoa a chegar. Mais alguém? Isso, Gina. Vamos aguardar o pessoal chegar. Olá, Tereza. Tereza e Dona Edna, sejam bem-vindas. Que legal ver o pessoal chegando aqui. Vocês me ouvem, me veem bem? Por favor, me deem esse retorno que eu só consigo continuar a live se vocês estiverem me ouvindo bem. Bem-vinda, Maura. Que legal. Nivaldo, bem-vindo também. Vocês conseguem me ouvir? Deem um joinha, por favor, se vocês conseguem me ver e me ouvir bem. Legal. Vídeo travado, Mila. E agora o vídeo tá bem? Continua travado? Por favor. Legal, legal. Meus irmãos, minhas irmãs, que bom estar reunido com vocês depois de um tempo fora da vila, com as minhas viagens, um tempo no Jardim de São Paulo. Uma boa noite para você que já está aqui com a gente. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família. Nesse tempo onde a gente está vivendo essa pandemia global, a gente precisa ficar recluso, sim, dentro das nossas casas, mas é mais do que necessário encontrarmos formas de permanecermos unidos e sermos igreja, mesmo que seja nas nossas casas. E eu quero reforçar aqui a importância de permanecermos juntos, interagindo. Você pode deixar os seus comentários aí, você pode enviar suas perguntas por aqui também. E eu vou tentar responder, se eu der conta de um monte de coisa que está acontecendo aqui na minha tela agora, mas eu vou tentar responder as perguntas e reagir aos comentários de vocês, tá ok? A gente já checou se está tudo certo com a transmissão, áudio, vídeo, se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo bem. Se está tudo certo, se está tudo chegando ao seu computador, ao seu smartphone, antes de mais nada, eu quero te pedir mais um favor. Compartilha esse vídeo no seu perfil do Facebook. Vamos fazer essa mensagem, vamos fazer esse estudo chegar para o máximo de pessoas possível.
Se você puder, compartilha também no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp que você participa. É, Vamos fazer essa mensagem chegar para o maior número de pessoas. Mostrar que, como igreja, estamos juntos, mesmo em tempo de pandemia global. Olá, dona Cleonice, que bom ver a senhora aqui com a gente. Nós estamos com as nossas atividades presenciais suspensas e elas estão suspensas por tempo indeterminado, porque a gente está seguindo as orientações do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde do Estado, do município. Determinação do Sínodo de Sorocaba também, que pediu que nós não fizéssemos programações presenciais, por isso toda a nossa programação da Vila Hortência vai acontecer a partir de agora online, até que a situação chegue a um estado de normalidade e a gente consiga cultuar juntos na igreja novamente. Por isso eu quero te pedir, por favor, não deixe de participar das nossas programações. É aquele ditado antigo que diz que uma brasa fora do braseiro se apaga muito mais rápido. Então não deixe a chama do Evangelho, a chama do amor pelo Senhor Jesus, a chama do amor pela Igreja de Jesus se apagar durante esse tempo, mas que esse tempo de reclusão só aumente a nossa saudade de estarmos reunidos em comunidade. Se engaje em participar e servir aos nossos irmãos, sobretudo os nossos irmãos mais idosos. Ligue para eles, demonstre seu carinho, demonstre seu amor. No domingo nós teremos a EBD transmitida pelo YouTube às 9h30, no horário costumeiro. E o nosso culto vespertino também será transmitido através do YouTube às 19h30. Então, vamos compartilhar, vamos falar com todo mundo para todo mundo ficar ciente. No domingo também vai ser o Dia Nacional de Jejum e Oração. Nesses tempos de calamidade, como povo do Senhor, eu e você somos chamados a dobrar os nossos joelhos, nos arrepender dos nossos pecados. Como nação e como humanidade, a gente tem cometido tantos pecados contra o nosso Senhor, não é verdade? E esse tempo de jejum e oração conclamado pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é um tempo que clamaremos a Deus por misericórdia, a fim de que Ele intervenha em nossa situação e nos dê sabedoria. Depois de dados os avisos, está tudo certo aí? Vamos começar a nossa reunião de oração? Vamos começar esse tempo de estudo com oração, pode ser? Vamos lá? Feche seus olhos aí mesmo onde você está, vamos orar juntos. Senhor, como é bom estarmos juntos, reunidos na Tua casa. Sim, a Tua casa que não é um lugar físico, a Tua casa que não é um templo, não é um prédio, mas é um lugar edificado por pedras vivas. Nós somos essas pedras vivas, Senhor, que o Senhor tem edificado como igreja nesse tempo, nessa geração. Senhor, nós sabemos o quão difíceis têm sido esses tempos que temos vivido, como o nosso planeta tem sofrido com as consequências e os desdobramentos dessa pandemia, do vírus que surgiu. Mas no nome de Jesus, como povo do Senhor, nós não queremos ceder lugar ao medo. Nós não queremos ceder lugar ao desespero, mas nós queremos entender os Teus propósitos, discernir os Teus desígnios e, como povo do Senhor, agir nesse tempo da forma que o Senhor gostaria que agíssemos. Que sejamos luz, que sejamos sal nesse tempo de densas trevas do nosso planeta. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos como povo a não deixar a chama do Evangelho se apagar. Ajuda-nos, ó Deus, a sentirmos saudades da igreja, sentirmos saudades da reunião, da Assembleia dos Santos. Que no nome de Jesus esse tempo nos fortaleça. Senhor, eu rogo agora por aqueles que têm sofrido, por aqueles que já têm sofrido com os sintomas mais graves dessa enfermidade, por aqueles que já perderam seus parentes aqui na nossa nação, pela Itália, que tem perdido tantas pessoas, China, que no nome de Jesus o Senhor nos ajude, Deus, que o Senhor ajude essas pessoas em sofrimento e que o Teu Espírito Santo os encontre agora onde quer que eles estejam. Rogamos também, Senhor, pelos desdobramentos que acontecerão na economia, em tantas outras áreas, que no nome de Jesus o Senhor dê sabedoria aos governantes, às autoridades, para que os efeitos negativos dessa doença sejam minimizados e que o mundo possa se restabelecer. Mas que, acima de tudo, ao passar esse furacão, que possamos olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, que o Senhor nos fortaleça, é o que eu te peço em nome de Jesus.
Abençoa-nos também, ó Deus, nesse tempo de estudo que teremos aqui, pelos meus irmãos que estão em suas casas, assistindo, reunidos com suas famílias. Abençoa-nos, abençoa-nos. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Vamos juntos começar o nosso estudo. Nas últimas semanas, o pastor Binho compartilhou com vocês os primeiros versículos da Epístola de Tiago, da Carta de Tiago. Nós temos estudado ela, uma epístola escrita às 12 tribos que estavam dispersas por todo o mundo da época, ou seja, é uma epístola escrita para a totalidade do povo de Deus, para todos nós, Israel de Deus, povo do Senhor, que, embora nós nos reunamos pelo menos uma vez por semana, e agora virtualmente aqui online, nas nossas igrejas, nós estamos sim dispersos, assim como as 12 tribos de Israel estavam. Nós temos os nossos trabalhos, nós temos as nossas atividades diárias e nós vivemos num tempo de dispersão. Nós vivemos em todas as partes do mundo. Em 6 dias nós trabalhamos, mas no dia do Senhor nós nos reunimos. Então, vivemos também nos nossos dias uma espécie de dispersão. Que lições preciosas a gente consegue tirar dessa epístola? O pastor Binho já compartilhou algumas coisas com vocês e eu queria recapitular algumas dessas coisas. Nós caminhamos nas semanas anteriores pelo primeiro capítulo de Tiago e nós vimos que um dos principais propósitos dessa epístola é nos ensinar a sabedoria de Deus, para que nós possamos ser preservados em meio à dificuldade, em meio às adversidades desse mundo, até a volta do Senhor Jesus. Essa é uma temática muito atual, não é verdade? Porque vivemos a dispersão, vivemos as dificuldades desse mundo, vivemos as provações, as tribulações, as tentações desse século, mas a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, é capaz de guardar a mim, guardar a você, até que Cristo volte. E como igreja nós temos essa esperança que seremos guardados e fortalecidos na sabedoria do Senhor, enquanto vivermos aqui como igreja. Sobretudo nesses momentos tão difíceis que a igreja enfrenta em todo o mundo, não é verdade? Nós temos no Oriente Médio, em tantos outros lugares, na China, Coreia do Norte, irmãos sendo perseguidos, sofrendo tribulações. Nós vemos no Ocidente o enfraquecimento do testemunho da igreja em vários lugares, lugares onde lá no passado a igreja brilhou com tanta força, a igreja enviou missionários para várias partes do mundo. Hoje, templos cristãos têm se transformado em boates, em bares e até apartamentos. Tempos difíceis, tempos sombrios para a igreja. Tempos de escândalo também. Tantas igrejas têm enfraquecido seu testemunho mesmo, líderes que não têm dado um bom testemunho, e somos envergonhados tantas vezes por causa do nosso testemunho. Nesses últimos dias, nesses tempos de calamidade e dificuldade, eu e vocês somos chamados pelo Senhor, desafiados a demonstrar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor em dias de medo e desespero. Nós já vimos, retrocedendo aqui alguns versículos na carta de Tiago, que como a sabedoria de Deus, ao contrário da sabedoria humana, pode ajudar a mim e a você nos momentos em que enfrentamos as provações, porque Tiago escreve para uma igreja que havia passado por momentos difíceis por conta da perseguição que os judeus ortodoxos da época faziam para com os judeus que haviam aceitado, se engajado com o cristianismo. Então a sabedoria de Deus pode nos ajudar nas provações, nas dificuldades que passamos, pode nos ajudar também através das tentações, quando nós nos deparamos com a nossa cobiça, quando nós nos deparamos com o nosso próprio pecado. A sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, é capaz de ajudar a mim e a você a enfrentarmos provações e tentações. Existe uma diferença de tentação para provação. As provações, elas são situações ordinárias, situações corriqueiras da nossa vida, por meio das quais Deus fortalece a nossa fé. Deus fortalece a nossa fé através de uma dificuldade que passamos, através de uma doença que enfrentamos. Às vezes, até mesmo na dor, na morte de algum ente querido, nós saímos fortalecidos da nossa fé, porque o Senhor prova a nossa fé nesses momentos também. O resultado de uma provação é sempre estarmos mais próximos, mais íntimos de Deus. Já as tentações, elas nunca vêm de Deus, elas sempre vêm do nosso inimigo.
O nosso inimigo se aproveita da concupiscência do nosso coração, essa é a palavra que Tiago usa, concupiscência. O inimigo das nossas almas se aproveita das nossas fraquezas, dos nossos desejos tortos, das nossas vontades fraquejantes, e ele encontra essas brechinhas no nosso caráter e ele tenta o tempo todo nos fazer cair. Essa é a ideia da tentação. Então, provação é algo que vem de Deus para nos aproximar dele, tentação é algo que vem do diabo por conta da nossa própria cobiça, dos nossos próprios erros e desvios de caráter, que nós precisamos prestar bastante atenção para que não caiamos. Ao contrário daquilo que o diabo faz ao nos tentar, trazendo miséria e destruição, nós recebemos do nosso Deus apenas toda boa dádiva e todo dom perfeito que vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É isso que a gente lê no último versículo que o pastor Binho compartilhou com vocês, Tiago 1,17. Se você está com a sua Bíblia, eu te convido a abrir ela em Tiago, capítulo 1. Nós já estamos falando a respeito desse texto, mas agora nós vamos adentrar nos versículos dessa semana, na discussão dessa semana. Diante de tanta sabedoria que nós já pedimos do nosso Deus e que Ele já deu para nós, essa sabedoria que é capaz de nos livrar nas provações, nas tentações, existe uma responsabilidade que eu e você carregamos. Nós precisamos nos engajar e nos comprometer com essa sabedoria que temos recebido de Deus. Mas como fazer isso? Como a gente vai se engajar com a sabedoria de Deus que temos recebido da parte dele? Você pode abrir a sua Bíblia, nós vamos ler agora os versículos de 19 a 25 de Tiago, capítulo 1, que diz assim, eu leio na versão Almeida Revista Atualizada, provavelmente a versão que você tem aí também. A palavra diz assim, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei, a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que a gente acabou de ler aqui nessa porção das Escrituras está muito ligado, muito conectado com aquilo que a gente leu e estudou e aprendeu e ouviu exaustivamente no nosso último acampamento de carnaval. A gente vai ver isso daqui a pouco, como isso se relaciona melhor com o tema do nosso acampamento. Vou até tomar água aqui no copo do acampamento. Mas antes disso, eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas muito importantes que Tiago faz questão de colocar em destaque no texto dele. São alguns imperativos, são algumas ordens que Tiago dá e as implicações de seguirmos essas ordens. O que acontece quando a gente vive a sabedoria de Deus e quando a gente segue as ordens? Quais são as consequências que obedecer às orientações de Tiago nessa epístola traz para a nossa vida hoje? Primeiro nós vamos ver quais são esses mandamentos, quais são essas ordens que Tiago dá para a gente. A primeira ordem, se você está com sua Bíblia aí, você pode dar uma olhada, está no versículo 19. Seja pronto para ouvir, e aqui é uma ordem tripla, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Uma ordem, um mandamento. Segunda ordem que Tiago dá. Despojando-se, despojem-se, lancem mão, abram mão, mandem para fora toda impureza e acúmulo de maldade. Ao contrário disso, depois de vocês lançarem toda impureza e o acúmulo da maldade, façam o quê? Acolham com mansidão
a palavra que já foi implantada em vocês, já foi implantada em todos nós. É o que diz o versículo 21. Primeira ordem no versículo 19, primeiras ordens no versículo 19, ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Versículo 21, nos despojarmos do acúmulo da maldade e da impureza, mas ao mesmo tempo que eu abro mão dessas coisas ruins, eu acolho com mansidão a palavra que Deus já implantou em mim. E a terceira ordem que Tiago dá para a gente é a de sermos, está no versículo 22, é a de sermos praticantes da palavra e não somente meros ouvintes. Depois que a gente viu essas três ordens, esses três imperativos que Tiago deu para a gente, o irmão do Senhor Jesus deixou para a gente, quais são as implicações desses três imperativos? Quais são as implicações de viver assim, segundo a sabedoria de Deus? Quais são as implicações de me engajar com a sabedoria de Deus, vivendo isso no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, com as pessoas com as quais eu convivo? A primeira consequência, quando a gente tem a opção de nos irar e viver em estado de constante revolta, Tiago exorta a gente a abaixar a nossa guarda, a ficarmos mais calmos, a pararmos um pouco e prestarmos atenção no que as outras pessoas falam. Tantas vezes a gente quer ter a razão das coisas, não é verdade? Tantas vezes dentro de casa a gente entra em brigas e discussões sem fim porque a gente não consegue ouvir os outros. Primeira ordem, seja tardio para falar. Seja tardio para falar. Ouça com ouvidos bem atentos, estejam dispostos a escutar as pessoas. Evitem falar mais do que o necessário, evite falar mais do que você deve. Quantas vezes a gente com a nossa boca grande acaba falando mais do que deve, não é verdade? Falem apenas o necessário. Nós também, porque a ira do homem, Tiago diz no versículo 20, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Falar, se irar, brigar, entrar em discussões desnecessárias é tentar vencer os debates, vencer os embates que surgem na nossa vida com a nossa própria justiça. A gente se sente ofendido, a gente sente o nosso direito violado e nós tentamos, com a nossa própria justiça, com a nossa ira, com as nossas palavras malditas, nós tentamos o tempo todo produzir justiça, só que na verdade a ira do homem, o falatório das pessoas, não produz a justiça de Deus. E sabemos que Deus é justo juiz, Ele quem julga as nossas causas. Qual vai ser a sua escolha diante desse mandamento, desse imperativo que Tiago traz para a gente? Fazer justiça com as próprias mãos e proferir juízo com as suas palavras, julgar as pessoas, apontar o dedo para as pessoas, sair brigando com ela, tentando fazer justiça para a sua causa? Ou você vai se calar, ouvir e aguardar em silêncio que a ira e a justiça de Deus se manifestem em sua causa? É muito difícil, na verdade? É muito difícil a gente se calar, ouvir e esperar que Deus execute a sua justiça, o seu juízo. Mas você pode olhar para a sua vida e perceber tantas situações nas quais você não podia fazer nada, você não podia falar nada, você foi extremamente injustiçado, mas você pode olhar, no final das contas, Deus executando justiça, executando juízo, sendo seu juiz, julgando a sua causa e te levando a um final bom, a um bom termo. Sejam tardios para falar, tardios para se irar, escutem com atenção. A ira do homem não produz justiça de Deus. Primeiros mandamentos, sermos tardios. Essas são as implicações para a nossa vida. E aí a gente vem para o segundo imperativo, né? Nos despojarmos de toda impureza e do acúmulo de maldade. Enquanto a impureza e o acúmulo da maldade só geram frustração no nosso coração, enquanto eles geram morte, porque o salário do pecado, o salário da impureza, da maldade é a morte, uma morte lenta, na verdade, né? Deixa eu abrir esse parêntese aqui, porque quanto mais a gente guarda mágoa, quanto mais a gente esconde pecados e os deixa ocultos, a palavra do salmista: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos, porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Essas são as palavras do salmista quando ele percebia que o pecado dele estava
guardado e não confessado. O pecado não confessado, a impureza e o acúmulo de maldade que Tiago trata aqui com a gente no versículo 21, que ele fala: despojem-se disso, abram mão disso, larguem mão disso. Essa impureza e acúmulo de maldade geram morte, envenenam a nossa alma, envenenam as pessoas que estão ao nosso redor. Mas se ao contrário disso nós fizermos a escolha correta, que é a de acolhermos a palavra de Deus, que já está implantada, é plantada dentro de nós, por meio da obra que o Espírito Santo realiza na nossa vida, se nós escolhermos acolher essa palavra no nosso coração, essa mesma palavra é poderosa para salvar a nossa alma. É o que diz o versículo 21. Que poder, que coisa maravilhosa. Às vezes a gente vive tão oprimido por fantasmas do nosso passado, por pecados que nós cometemos, por situações que geram pecado sobre pecado, e a gente vai acumulando, né, na nossa conta pecados, pecadinhos, pecadões, e a gente fica com um lote de pecado nas nossas costas, como um fardo carregando isso. A orientação que Tiago traz para a gente é que nós nos despojemos, abrindo mão de todo pecado, abrindo mão da impureza e da maldade. Mas ao contrário disso, Tiago nos aconselha a acolhermos a palavra que já está implantada dentro de nós, implantada pelo próprio Espírito Santo. Essa palavra, por mais que seja uma sementinha pequena, como a semente que o semeador lançou e que germinou em alguns lugares, em outros lugares não chegou a germinar, porque foi roubada por passarinhos ou porque foi sufocada por espinhos, essa palavra que está no nosso coração pode parecer tão pequena como uma sementinha, mas ela é poderosa para salvar a nossa alma. Existe um paralelo muito interessante, que Deus criou o mundo em 6 dias apenas com o poder da palavra dele. Ele criou o homem com suas próprias mãos, mas o mundo ele criou com o poder da sua palavra. Porém, nós, como seres humanos, acabamos colocando a mão na criação perfeita que Deus fez, o pecado entrou no mundo e a gente, por conta do nosso pecado, começou a bagunçar e a destruir as coisas boas e belas que Deus criou. Por conta disso, a gente estava condenado a uma eternidade sem Deus, a uma eternidade longe dos propósitos de Deus, longe do próprio Deus. Quer condenação pior do que essa, não é verdade? Mas Deus, por misericórdia, enviou Jesus Cristo, enviou o seu Filho para nos libertar da escravidão do pecado. E é interessante ver que no Evangelho de João, João volta para o início, para o começo de tudo. No princípio era o Verbo, no princípio era a Palavra. Olha só que coisa interessante. A Palavra de Deus, que tem esse poder recriador, esse poder de salvar a nossa alma, é o próprio Jesus, que estava no princípio com Deus, que era Deus e que veio reconciliar consigo mesmo e com Deus todas as coisas. É por meio de Cristo, que é a palavra, que nós somos salvos. Essa é uma coisa muito linda que eu achei ao estudar esse texto de Tiago. E eu espero que você também seja tocado por isso. A palavra tem o poder recriador. O terceiro conselho, o terceiro imperativo de Tiago para a gente é que, além de nos despojarmos da impureza e da maldade, acolhermos a palavra que tem poder para salvar a nossa alma, em terceiro lugar, tornarmos-nos praticantes e não somente ouvintes dessa palavra. Existe aqui, né, uma tensão entre ser um mero ouvinte e ser praticante da palavra de Deus. E eu pergunto, em qual time você joga? O time dos ouvintes, daqueles que gostam muito de assistir as mensagens do pastor Hernandes, do pastor Augusto Nicodemos, você que gosta muito de ouvir não apenas sermões, mas louvores durante seu dia a dia, você está em qual time? No time das pessoas que apenas ouvem ou no time das pessoas que praticam a palavra de Deus? Esse é o terceiro imperativo que Tiago traz para a gente. Aquele que ouve a palavra e não pratica é como um tolo que vai diante do espelho e percebe as falhas na sua aparência, porém não as corrige. Isso a gente encontra no versículo 22. A partir do versículo 22, né? Versículo 22, versículo 23.
O que ouve a palavra e não pratica é como o tolo que vai diante do espelho. E quantas vezes eu e você nos colocamos diante desse espelho que é a palavra de Deus que revela em nós o nosso caráter ou a falta de caráter às vezes. Quantas vezes nos colocamos diante da palavra de Deus e vemos o nosso caráter revelado, somos expostos diante da palavra e aí a gente percebe o quão carente a gente é da graça, porque a gente é miserável, pecador, e ao perceber a carência que temos, a gente olha diante desse espelho e fala: ah, legal. A gente vira as costas e se esquece do que a gente acabou de ouvir, a gente se esquece do que a gente precisava e às vezes a gente sai até da igreja depois de ouvir um sermão, uma mensagem falando: olha só que legal, Deus colocou um espelho diante de mim, só que eu não consegui ver nada de errado comigo, consegui ver algo de errado com a minha vizinha que está fazendo coisas erradas, ou com aquele irmão que faz um mês que não frequenta a igreja. Tantas vezes nós temos esse espelho da palavra diante de nós, que nos ajuda a enxergar as falhas do nosso caráter, mas a gente acaba achando que é com o outro, achando que o tratamento de Deus é com o outro e não com nós mesmos. Aquele que ouve a palavra e que não pratica é como essa pessoa tola. Essa pessoa tola que se coloca diante do espelho, mas que saindo dali logo se esquece. Tantas vezes a gente ouve sermões, na verdade, e a gente percebe que na nossa aparência, no nosso caráter, existem coisas para ser mudadas, mas a gente não quer a mudança. Nos tornamos apenas ouvintes e nos esquecemos de praticar. Porém, os que não são negligentes, mas que praticam a palavra de Deus, aqueles que são operosos e praticantes, conforme o versículo 25 nos diz, a palavra diz que nós seremos bem-aventurados. E eu espero que você também esteja incluído nesse grupo do versículo 25. Os que ouvem e que praticam. Mas olha só, que não são aqueles que praticam de qualquer jeito. São aqueles que se tornam operosos praticantes, aqueles que se aplicam em praticar a palavra de Deus. Eles se tornam bem-aventurados e bem-sucedidos. Gente, eu estou vendo aqui que o chat está parado. Vocês continuam me vendo? Vocês continuam me ouvindo? Por favor, deem um feedback aqui. Se você quiser fazer algum comentário, quem sabe eu até consiga ler, manda um feedback para mim para que eu consiga saber que está todo mundo aí junto comigo. Mas sobre isso, né, de nos tornarmos operosos praticantes da palavra de Deus, como a gente deseja isso, não é verdade? E eu fico imaginando como os nossos relacionamentos experimentariam uma restauração gigante da parte de Deus se nós simplesmente obedecêssemos os conselhos de Tiago e nos tornássemos praticantes da palavra. Às vezes a gente falha nisso, mas se nós nos tornássemos pessoas que se aplicam em praticar a palavra, como as coisas seriam diferentes na nossa vida. Anteriormente eu falei para vocês que esse tema se relaciona intimamente com o que a gente conversou no nosso acampamento. E lá no acampamento a gente conversou muito sobre o poder formador que os hábitos têm sobre a nossa vida. Por exemplo, você acorda todos os dias, antes de ir para o trabalho, você toma seu banho, escova os dentes, pelo menos eu espero que você faça isso todos os dias. E a gente aprendeu isso desde pequeno, desde criança, e hoje é um hábito que tantas vezes é natural. Quando a gente está mastigando, por exemplo, a gente mastiga sem nem pensar que a gente está mastigando. Na maioria das vezes a gente não percebe hábitos que a gente aprendeu ao longo da vida e hábitos que se tornam muito naturais. A palavra de Deus, praticar e não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, é um hábito que a gente desenvolve. No começo parece ser muito difícil, porque a gente vai ter que se esforçar numa luta intensa contra a nossa carne. Mas a partir do momento que a gente pega gosto e na dependência do Espírito Santo, ele nos ajuda a nos tornarmos praticantes da palavra, as coisas vão se tornando mais leves, mais fáceis, até o momento em que a gente vai ter na nossa vida o comportamento de praticarmos a palavra de Deus sem nem pensar. A palavra de Deus vai habitar de forma tão rica dentro da gente que a gente vai conseguir compartilhá-la com as pessoas. A gente está chegando já ao final do nosso tempo de estudo, do nosso tempo de conversa aqui, mas existem mais 2 versículos ainda no capítulo 1 que eu queria tratar com vocês, e esses eu vou tratar de uma forma bem rápida,
porque nesse capítulo primeiro ele é mais ou menos um sumário de tudo que Tiago vai tratar no restante da epístola dele. Então, já que é um sumário e a gente vai rever esses dois assuntos depois, a gente vai tratar esses dois versículos de forma rápida e posteriormente a gente segue no estudo aprofundado dessas temáticas que Tiago já coloca para a gente nessa introdução. Os próximos dois versículos, os últimos dois versículos do livro, são os versículos 26 e o versículo 27. Vamos ler primeiro o versículo 26, que trata sobre a língua. É um texto que acaba mexendo com a gente, né? Tiago já deu uma alfinetada na gente um pouco antes, dizendo, olha só, presta atenção, aprendam a ouvir direito, sejam tardios no falar de vocês. E no versículo 26, Tiago diz assim pra gente, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Palavras muito pesadas de Tiago pra gente. Se você supõe que é religioso, se você supõe que é um filho de Deus, um servo do Cristo vivo, um filho da luz, e você não refreia a sua língua, não tem controle sobre aquilo que você fala, não tem controle sobre as suas palavras, enganando o seu próprio coração, dizendo que é filho de Deus, mas não tendo controle sobre a sua língua, a sua religião é vã. Aqui Tiago quer mostrar pra gente que refrear a nossa língua, usando a língua de uma forma sábia, usando a língua de maneiras sábias, maneiras que edifiquem, é fazer uso da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, que é a temática de todo o livro de Tiago. É um engano dizer que nós somos religiosos, que nós somos cristãos e não conseguimos colocar limites nas palavras que a gente fala. E a gente vê tantas palavras desperdiçadas. A gente vê tantas palavras torpes, tantas palavras agressivas sendo lançadas em comentários maldosos que a gente faz a respeito dos nossos irmãos. Comentários maldosos e cheios de ódio que a gente coloca nas redes sociais, não apenas em discussões políticas, mas em discussões teológicas até. Eu já vi muitos cristãos em debates de igreja A contra igreja B usando palavras de baixo calão, palavras sujas mesmo. E no domingo está todo mundo na igreja levantando a mão, cantando os cânticos, dizendo Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo. E o que Tiago traz aqui pra gente, ele diz, se você acha que é cristão, se você acha que serve a Deus, mas não consegue refrear a sua língua, ter cuidado, a sua religião é vã. A sua religião se torna vã. A minha religião, a sua religião se torna vã se nós ferimos as pessoas com o que falamos. Se nós machucamos as pessoas, se da nossa boca saem palavras que geram intrigas entre irmãos, e essa é uma outra coisa que Tiago vai tratar posteriormente na carta. A solução para isso é que nos arrependamos e que façamos um autoexame, vejamos como anda a nossa fé, para que a nossa língua não seja uma causadora de divisões, não seja uma causadora de feridas nas outras pessoas, mas seja uma língua usada para abençoar. E o último versículo, o versículo 27, fala sobre a misericórdia para com os mais necessitados. Vamos ler junto? Tiago, capítulo 1, versículo 27, o último versículo do capítulo 1, diz que se a religião vã é a religião que não sabe segurar a língua, por outro lado, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas. Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-nos a nós mesmos incontaminados do mundo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é visitar órfãos e viúvas e manter o nosso coração incontaminado do mundo. Aqui mais uma vez aparece o contraste de sermos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Se eu sou um mero ouvinte, eu não vou observar para a misericórdia para com aqueles mais necessitados que estão ao meu redor. Mas se eu sou um ouvinte e praticante, operoso praticante, aquele que é sal, que é luz no mundo, eu guardo a mim mesmo incontaminado do mundo, mas eu olho também para aqueles que estão ao meu redor, que têm mais necessidades. Depois desse contraste que aparece para a gente percebe que Tiago tem uma preocupação muito forte com a situação difícil vivida
por viúvas, por órfãos, que representavam naquela época as pessoas mais fragilizadas da sociedade. Quando nós nos preocupamos com essas pessoas, as pessoas em situação de vulnerabilidade, não é apenas uma preocupação sentimentalista de que, coitadas dessas pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso a saneamento básico, aos moradores de rua, não é apenas esse tipo de misericórdia que é uma misericórdia apenas sentimentalista, mas é a misericórdia que me faz ser operoso e praticante. Quando eu me preocupo com a situação difícil vivida por essas pessoas, viúvas, órfãos, pessoas em situação de risco, vulnerabilidade, crianças que sofrem ainda com seus pais, violência em casa, violência doméstica, quando eu percebo que existem pessoas sofrendo, quando eu percebo gente escravizada pelo poder do pecado, seja na sua própria vida ou na vida através de outro, quando alguém mais poderoso infringe sofrimento para alguém, quando é alguém tratando mal o idoso, quando é um marido que bate na mulher, quando eu percebo essas coisas no mundo, eu não posso ser apenas um sentimentalista que diz coitado dessa pessoa, mas eu me torno um operoso praticante, que revela um tipo de obediência radical, o tipo de obediência que agrada a Deus. Viver de acordo com a sabedoria, receber essa sabedoria do alto e viver de acordo com ela, consiste em serviço. Não apenas em compaixão, mas em serviço aos outros. E serviço é uma palavra tão difícil de encontrarmos nos nossos dias. Eu achei muito bonito nessa pandemia do coronavírus, pessoas que têm se mobilizado para fazer compras para os seus vizinhos que são idosos, jovens casais, jovens que moram em condomínios principalmente, deixando recadinhos no elevador, dizendo se você é idoso e precisa fazer compra, por favor, não saia de casa, eu me disponho a fazer a compra e levar para você. A nossa fé precisa ser uma fé operosa, uma fé praticante. O próprio Tiago vai dizer mais à frente na carta que a fé sem obras é morta. A atenção aos mais vulneráveis reflete a preocupação que o próprio Deus tem. O próprio Jesus se tornou essa pessoa, sendo rico, se fez pobre, se esvaziou de toda a sua glória, para dar tudo que ele tinha, para mim e para você, para nos alcançar na nossa miséria. Misericórdia é isso, é colocar o coração, colocar a vida na miséria. Jesus fez isso. Jesus foi misericordioso, foi operoso, praticante. Ele desceu da sua glória, entrou na nossa miséria para nos trazer redenção, para nos trazer salvação. E não existe presente maior que esse, não é verdade? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, vocês podem deixar nos comentários. Eu vou ficar por alguns instantes aqui aguardando para ver se surge. Relembrando, nada de contato físico com as pessoas por aí, abraços só de longe, saudações de longe. Por favor, lavem bem as mãos. Os nossos cultos estão cancelados, mais um aviso. Já avisei no começo, estou repetindo aqui. Os nossos cultos presenciais estão cancelados, mas nos reuniremos aqui na comunidade online e continuaremos a conversar aqui nesse estudo. Tem sido tão gostoso. No domingo, às 9h30, aqui, não pelo Facebook, mas nós estaremos no YouTube. E às 19h30 começaremos também com o nosso culto. Escola Bíblica pela manhã, 9h30, e o culto à noite. Eu espero que todo mundo tenha saído vivo dessa live, primeira experiência minha falando por tanto tempo assim na internet. Mas eu espero que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe muito a sua casa, que Ele derrame graça sobre vocês, que Ele dê sabedoria do alto para vocês, para serem ouvintes e praticantes da palavra de Deus, e que no nome de Jesus a sua casa esteja protegida, que nenhum mal chegue à sua tenda, que a sua fé permaneça nesses tempos de dificuldade. Um abraço, eu acho que não vai ter perguntas, mas tem sido muito bom estar com vocês, foi muito bom passar esse tempo junto com vocês, em comunidade. Apesar da gente não estar junto fisicamente, mas eu estou vendo aqui o rostinho de cada um de vocês aparecendo do lado da transmissão aqui. Gente, parente meu, minha família está aqui reunida com a gente na igreja, minha mãe, a minha prima Dani. Pessoal, está todo mundo aqui
Que delícia estarmos juntos nessa comunidade. Deus abençoe vocês e até domingo, se Deus quiser.